Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live aqui semanal de quinta-feira. A gente vai falar hoje sobre a avaliação das assimetrias cranianas e eu vou dar duas técnicas poderosas para vocês aplicarem aí no tratamento do paciente de vocês, tá? Deixa eu só colocar o tema. Bora lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação das assimetrias cranianas, certo? Acho que eu não peguei meu crânio. Peraí, só um minuto. Peguei. Vamos lá. Tô aqui com um arsenal de coisas. Tô com o meu craniômetro. Tô com o meu crânio. Tô com astério. Astério nunca mais tinha aparecido aqui com a gente, né? Tô com astério, certo? Pra gente falar um pouquinho sobre as avaliações das assimetrias cranianas, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existe alguns métodos para a gente avaliar as assimetrias cranianas. E vocês vão identificar aqui, eu vou ensinar aqui para vocês hoje, os melhores, os mais confiáveis. O que é que a literatura já defende? O que é que você pode aplicar aí no seu consultório que tem um custo baixo e que é fácil de você aplicar no seu paciente pediátrico, beleza? Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje. E aí, minha gente, além disso, eu vou dar duas técnicas poderosas lá do método TEMAP que vocês podem aplicar no paciente de vocês para conseguir tratar aí as assimetrias, beleza? Simbora. Então, beleza. Quando a gente fala de assimetria craniana, pessoal, vocês precisam entender que a literatura com as pesquisas, elas observaram que existem índices de normalidade, tá? Então, a literatura foi mapeando o formato da cabeça dos seres humanos e ela começou a observar que existem índices de normalidade, padrões de normalidade de um crânio, da estética de um crânio, tá? E aí foi definindo alguns tipos de assimetria craniana. Então, por exemplo, quando a gente fala de assimetrias do tipo plagiocefalia, esse tipo de assimetria craniana é o único que não faz parte da anatomia do ser humano, beleza? Por quê? A braquicefalia e a dolicocefalia, ela pode ser um padrão genético, certo? Existem genéticas envolvidas nesses dois tipos de assimetria craniana, a braquicefalia e a dolicocefalia. E como é, Ícaro, que a gente vai diferenciar se é um padrão genético ou se é uma, de fato, alteração aí de assimetria craniana, se já passou do padrão de normalidade? É isso que vocês vão aprender aqui. A gente precisa avaliar, tá? Então a gente precisa fazer uma mensuração desse crânio, a gente precisa fazer uma avaliação para a gente colher índices, e esses índices vão nos nortear e nos dizer se aquele crânio que apareceu no seu consultório está dentro do padrão da normalidade ou não, beleza? Por isso que é importante a gente ter dados na nossa avaliação. E a primeira coisa que eu já deixo claro aqui para vocês é: a escala de Argenta não é uma boa opção para você avaliar as assimetrias cranianas. E eu vou provar isso aqui, tá? Exatamente por isso, tá? Ela é muito usada principalmente para avaliar as plagiocefalias, só que ela é muito subjetiva e vocês vão entender o porquê, tá certo? Então, ó, dolicocefalia e braquicefalia. Dolicocefalia, lembrando, é aquele crânio no sentido super alongado, e a braquicefalia é aquele crânio curto, reto, perdeu essa curvatura aqui dessa região occipital, beleza? Pode ser padrões genéticos ou não, aí a gente precisa avaliar. A plagiocefalia é a única das assimetrias cranianas que não existe anatomia envolvida, não existe questões genéticas na verdade envolvida, não existe dentro da genética do ser humano uma cabeça com plagiocefalia, no formato de uma plagiocefalia. A plagiocefalia ela é uma consequência de uma alteração, de alguma disfunção de mobilidade aí tecidual do teu paciente, certo? Está relacionada intimamente com o nosso torcicolo, né?
que eu não gosto mais de chamar de torcicolo, porque senão a gente pensa só nessa questão cervical, mas disfunções teciduais que influenciam nessa mobilidade cervical e alterações posturais do seu paciente. Beleza? Então comecem a pegar essa ideia. Então, a plagiocefalia, quando a gente olha de cima, deixa eu pegar o boneco, fica melhor. Quando a gente olha de cima, a plagiocefalia, o paciente ele vai ter tido uma pressão excessiva em um único ponto da cabeça e ela vai ter esse formato oblíquo. A cabeça do bebê vai ter esse formato aqui, em paralelograma, beleza? Isso, gente, não existe dentro da natureza do ser humano, um crânio desse formato. Isso já é uma alteração. Então, teve plagiocefalia, não caia na besteira de achar que é normal, que é assim mesmo, que vai passar, que quando começar a rolar melhora, que quando começar a sentar melhora. Isso é papo furado e papo de profissional desatualizado, certo? Então não caiam muito nisso, tá bom? Então, existem métodos de avaliação das assimetrias cranianas. Uma delas é a craniometria, certo? Que é esse aparelho aqui, que é fácil da gente avaliar, é rápido e é barato, certo? Você consegue avaliar de forma precisa e já tem validação na literatura. Já tem estudos que comprovam a sua eficácia. Então é algo que a gente pode fazer com respaldo clínico interessante no nosso consultório. Então a craniometria, que a gente usa o craniômetro, é algo muito bom. Vocês vão entender como é que a gente faz aqui. Só que eu quero que vocês entendam o porquê a escala de Argenta não é uma boa opção de você avaliar as assimetrias cranianas do seu paciente, tá? Por quê? A escala de Argenta, gente, ela de fato, ela tenta quantificar as assimetrias cranianas, principalmente as plagiocefalias, de forma visual. É uma escala visual que o terapeuta, avaliando, fazendo uma anamnese ali naquele paciente, de acordo com características trazidas dentro dessa escala, você vai quantificar o nível dessa assimetria craniana. Então, existem 5 níveis, tá? Trouxe aqui para eu ler com vocês. Então, ela traz 5 tipos, na verdade, tá? Então, trouxe aqui para ler com vocês. Então, no tipo 1, ele fala que a assimetria ela é mínima. Ela vai afetar só essa região posterior da cabeça do seu paciente e não vai ter mais repercussão nenhuma na cabeça do paciente, tá? Então não vai ter deslocamento de orelha, não vai ter assimetria facial, deslocamento de mandíbula. Não, existe um amassado, fica nessa região posterior e ele é mínimo. Ele chama isso de tipo 1, tá certo? O tipo 2... além da região posterior amassada, ele fala que vai ter um leve deslocamento da orelha ipsilateral. O que isso quer dizer? No mesmo lado da região que está amassada, da região da plagiocefalia, do lado da plagiocefalia, certo? Então o tipo 2 vai ter um amassado na região posterior e vai ter um deslocamento ipsilateral da orelha, ou seja, a orelha do mesmo lado da região vai estar deslocada para o sentido anterior. Isso é o tipo 2, tá? O tipo 3, ele fala que a assimetria, ela já vem se estendendo para o rosto do paciente, tá? Então vai ter um deslocamento evidente das orelhas e um abaulamento frontal da região da disfunção da plagiocefalia. Então imagina, por exemplo, que o teu paciente dorme sempre olhando para o lado direito. Então ele vai ter a região posterior amassada, um deslocamento evidente da orelha e um abaulamento da região frontal do mesmo lado da alteração do occipital. Certo? Abaulamento, gente, é quando estufa, tá? Eu sempre brinco com essa palavra que na minha cabeça abaulamento teria que ser alguma coisa que é amassada, né? Não combina mais? Ou só eu penso assim? Abaulamento combina muito mais com algo que é amassado do que algo que é estufado, né? Vocês concordam comigo? Loucuras da minha cabeça. Mas enfim, tipo 3, região posterior amassada, deslocamento evidente da orelha,
abaulamento da região frontal, tudo do mesmo lado, certo? No tipo 4, ele vai envolver tanto a orelha quanto a região frontal, e a bochecha também ela é envolvida. Então, já são assimetrias faciais visíveis a olho nu. Qualquer pessoa consegue enxergar, certo? Então, são assimetrias faciais mais importantes. Combinado? E no tipo 5, é a assimetria mais severa. Então, vai ter um envolvimento da mandíbula. Vai ter a região posterior amassada, o deslocamento da orelha, o abaulamento do frontal, a alteração da bochecha e o deslocamento da região da mandíbula. Por que isso acontece, gente? Porque os nossos ossos, é um grande quebra-cabeça. Eles precisam se encaixar perfeitamente, certo? Quando o paciente dorme sempre para o mesmo lado, apenas uma região do crânio está sofrendo uma pressão excessiva. O cérebro tenta se desenvolver para cá, esses ossos não conseguem crescer, se desenvolver. Então é tudo empurrado para frente, certo? Como existem conexões dos ossos, quanto maior for essa assimetria craniana, mais empurrado esses ossos vão estar para a região anterior do seu paciente. Então é por isso que tem um deslocamento da mandíbula. Olha como a região frontal ela se conecta com o temporal do nosso paciente. Então, se esse paciente fica muito tempo sempre na mesma posição por um torcicolo, por exemplo, que é muito associado, essa região occipital ela é empurrada para frente. Ela se conecta com quem? Temporal. Temporal é quem? Mandíbula. A mandíbula se conecta no temporal. Então, a mandíbula vai ser o quê? Empurrada para frente. Certo? Mordida cruzada. Então, a gente já vai conseguir enxergar no tipo 5 essas alterações faciais muito mais evidentes. Tá? Então, a escala de Argenta é basicamente isso. A gente tem 5 tipos, tá? Da leve até a severa, e isso você tem que bater o olho no seu paciente e fazer essa avaliação, tá? De forma muito sutil, ali no seu consultório, você tem que ter um olhar clínico muito treinado. A Ícaro é validada? Tem validação, você pode usar essa escala visual no seu consultório. Mas por que eu não acredito que seja uma boa opção para você fazer a avaliação do seu paciente? Porque, gente, a escala visual ela pode ser muito subjetiva, certo? O que é pouco para mim pode ser muito para você. E o que é muito para você pode ser pouco para mim. Então isso pode ter uma divergência muito grande entre os profissionais que estão avaliando essa assimetria craniana com esse tipo de escala visual, certo? Por que eu estou falando isso? Não são vozes da minha cabeça, tá? Já tem estudos falando sobre isso. Então teve um estudo muito legal que pegou 50 bebês com assimetrias cranianas, pegou vários profissionais da saúde, incluindo enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e cuidadores dos pacientes, né? As mães, por exemplo. Então pegou 50 fotos de pacientes com assimetria craniana e deu para esse povo avaliar, e eles tinham que classificar a assimetria craniana de acordo com o que eles acharam ali nessa escala visual deles, né? Da avaliação que eles fizeram ali, olhando essas 50 fotos desses bebês. E acreditem qual foi o resultado? Alguém chuta? Comenta aqui. Alguém chuta qual foi o comentário? Qual foi o resultado? Houve muita divergência entre os resultados. Teve muito erro dos profissionais que avaliaram as assimetrias cranianas apenas olhando. Por quê? Porque para você ter um olhar clínico, você precisa ter muita prática, você precisa ter muita experiência clínica, e isso leva tempo. Isso leva muitos pacientes atendidos, isso leva anos de experiência, certo? Então, a escala analógica visual não é uma boa opção para você avaliar o seu paciente pediátrico.
Esse estudo mostrou isso. Teve muito erro entre os profissionais. O profissional que mais errou foi o médico, porque as assimetrias, de uma forma geral, sempre foram, subjugadas. É normal, o cabelo cresce, quando começar a andar melhora, quando começar a rolar melhora. E adivinhe quem mais acertou? Os cuidadores, as mães, Ou seja, pessoas leigas. Mas por quê? Porque são as pessoas que estão ali com aqueles bebês o tempo inteiro, conhecem eles mais do que todo mundo, tá? Então, isso comprova que essa escala de Argenta, ela pode sim ser usada no seu consultório. Se não tem tu, vai tu mesmo, tá? Então, se você não tem um craniômetro, se você não tem um scanner, por exemplo, que é uma das opções que a gente tem de avaliar as assimetrias cranianas, eu vou falar dela para vocês, certo? Se não tem tu, vai tu mesmo. Se você não sabe fazer uma craniometria, porque não só é colocar lá na cabeça e ponto, se não tem tu, vai tu mesmo. Mas saiba que o risco de você errar, subjugar ou superestimar uma assimetria craniana ela é muito grande, tá? E não sou eu que falo isso, esse estudo me fala sobre isso. Comprova, certo? Então, não é um tipo de avaliação confiável. Eu não ensino isso para os meus alunos, tá? Eu ensino para os meus alunos, craniometria, porque é um método mais seguro, fácil, rápido e barato que qualquer fisioterapeuta consegue aplicar no consultório. E aí você, de fato, vai ter dados, índices, certo? Você vai ter medidas, beleza? Então, isso é muito importante. Aí a gente vai entender aqui. Primeiro, escala de Argenta é uma das opções, mas saiba que não é a opção mais eficaz. Talvez você erre, beleza? Você não vai ter índices, você não vai ter dados palpáveis para você fazer um cálculo e diagnosticar de fato se aquilo ali é uma assimetria leve, moderada, severa e muito severa. E, gente, eu falo isso por experiência própria, Eu já atendo pacientes há 8 anos e eu já atendo assimetrias todos os dias no meu consultório. Eu atendo, em média, 8 a 10 pacientes todos os dias no meu consultório. 90% é torcicolo e assimetria craniana. Então, eu já vi muita assimetria craniana na minha vida. Muita. Eu tenho um olhar clínico muito treinado. Só esse ano a gente pegou até esse dado no meu iClinic, que é o programa que eu uso. De janeiro até dezembro eu fiz 1.300 e poucos atendimentos aqui no meu consultório. Então esse é o meu dia a dia. E só pelo olhar eu já fui enganado. Porque às vezes chegou uma assimetria craniana para mim, eu falei, não, deve ser leve. E aí quando eu faço a craniometria, meu Deus, dá uma moderada severa. Ou então aquela assimetria, meu Deus, essa assimetria aqui, Jesus, vai ser muito severa. E quando a gente faz a craniometria, não dá tanto assim, certo? Ou seja, o visual pode enganar muito, certo? Mesmo que você já tenha experiência, tá? Então, bora aprender a fazer a craniometria. Então, o craniômetro é esse aparelhinho aqui que a gente usa, gente, para fazer o quê? Para pegar as diagonais da cabeça do nosso paciente, certo? Então, a gente pega as diagonais do nosso paciente. Quando o paciente tem uma plagiocefalia, por exemplo, uma diagonal dele vai ser menor do que a outra. Por quê? Porque esse lado aqui, digamos que esse lado é o lado da plagiocefalia, o lado que está sempre em contato lá com a superfície rígida do colchão. Ele amassou, certo? Se ele amassou, o diâmetro dessa diagonal, que começa aqui e termina aqui, ele vai ser menor do que esse outro. Então, o craniômetro serve para o quê, gente? Para a gente pegar as diagonais do nosso paciente e fazer uma fórmula. Jogar em uma fórmula e dessa fórmula um cálculo vai dar índices para a gente. E esse índice a gente vai classificar essa assimetria craniana como leve, moderada, severa, muito severa. É assim que você consegue avaliar uma assimetria craniana de forma segura, rápida e com embasamento científico, porque a literatura já fala que é um método confiável para você fazer aí no seu consultório, tá? Então, esse é o craniômetro e ele vem essa faixinha aqui para te ajudar nos pontos, tá certo? Então, existe essa faixinha que é para você colocar na testa do seu paciente, beleza?
para facilitar, ó, os pontos que você tem que colocar, porque precisa ser tudo muito bem calculado, porque se você passa um pouquinho do local correto, a pessoa que fez esse estudo, desenvolveu o craniômetro, ela desenvolveu o que você precisa colocar sempre nos mesmos pontos, que é para sua avaliação e a sua próxima avaliação, no caso a reavaliação, ter segurança, porque você colocou exatamente nos mesmos pontos específicos do crânio do seu paciente. Beleza? Então o paciente chega para você, ó, vou tentar baixar um pouquinho aqui. Gente, eu vou bloquear os comentários e aí depois eu ativo e a gente vai respondendo pergunta, viu? Tô aqui para responder a pergunta de vocês. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso. Vixe, Maria, acho que eu não estou conseguindo fazer isso não. Vamos lá, então, ó, o paciente chega, vamos assim mesmo, tá? O paciente chegou para você. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar a faixinha na cabeça dele, certo? Então, ó, facinho, abriu, colocou a faixa na cabeça do seu paciente. Aí, gente, veja só, porque eu vejo muito fisioterapeuta na internet usando a faixa de forma errada, beleza? O pessoal acha que não precisa estudar não, que é só comprar, viu ali na internet, colocou e pronto, certo? Eu vejo gente postando no Instagram, nos stories, ao contrário, a seta para trás e a bola para frente. Não é, a seta tem que ser para frente e essa bolinha aqui atrás, ó, certo? A setinha tem que ficar bem na linha média do seu paciente, ó, dividindo o nariz entre essas duas partes, tá certo? Ó, tem que ficar no meiozinho, acima da sobrancelha, não é em cima da sobrancelha, precisa ser acima da sobrancelha, e a gente vai pegar o ponto mais alto da região frontal, certo? Então, ó, o X fica exatamente nessa região. Tá dando para entender? Vão comentando aí. Tá claro para vocês? Olha, vocês me respondam, certo? Para eu não estar aqui falando sozinho, não. Quero falar só, não. Beleza? Colocou aqui. E atrás vai ser bem na região mais proeminente do occipital do seu paciente. A gente chama essa região de opistiocrânio, certo? Então, ó, vai estar bem nessa região aqui, mais proeminente do occipital do seu paciente. Beleza? Deixa eu só... Fez isso, aí você está pronto para fazer a craniometria. Então você vai pegar uma diagonal em relação à outra. Então, um ponto do craniômetro tem que estar no X, ó, aqui da frente, e o outro no outro X aqui atrás, tá? Que geralmente vai ficar na sutura aqui, ó, lambdoide do seu paciente. Beleza? Então, ó, colocou de um lado, colocou de outro, vai dar uma medida aqui para você em milímetro, tá vendo? Ó, vocês estão enxergando? Vai dar uma medida aqui em milímetro, tá? Mediu uma diagonal, mediu a outra diagonal. Então vai ser, quando o paciente tem uma plasticefalia, vai ser uma diagonal maior, certo? Dzão. E uma diagonal menor, Dzinho. Então vai ser um D maiúsculo que representa a diagonal maior e um D minúsculo que vai representar a diagonal menor. Certo? Você tem que anotar isso, tá? A gente criou um programa para facilitar a vida lá dos nossos alunos. Os nossos alunos não precisam ficar fazendo cálculo. Meu Deus, Ícaro, eu fiz fisioterapia porque eu não queria fazer cálculo. Eu também. Mas aí a gente vai para respiratório e tem cálculo. Aí eu vim para pediatria achando que não tem cálculo e tem o quê?
Cálculo, né? Vim trabalhar com a simetria craniana, tem o quê? Cálculo. Mas aí a gente criou um programa que é uma tabelinha lá no Excel que você só coloca os dados, diagonal maior, diagonal menor, e ele já faz o cálculo para você e já dá só o resultado. Aí você tem a tabela lá, de acordo com o algoritmo do Showa, e você já vai saber qual é a gravidade dessa simetria craniana para você. A gente facilitou isso lá para os alunos do TEMAP. Isso é bônus exclusivo nosso, certo? Então a gente fez isso e aí você não precisa perder tempo lá fazendo cálculo, que é um cálculozinho que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Vou virar minha câmera e aí vou fazer esse cálculo com vocês. Combinado? Esperem aí um pouco, vou organizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar. Perfeito. Aqui, ó. Peguei uma folha pra gente ver, tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Dê um oi aí. Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Você fez o craniômetro, pegou lá as medidas. Então eu falei para vocês que ia ser diagonal maior é representada pelo desão, certo? Então digamos que vai ter lá, sei lá, 162 milímetros. Diagonal maior. Diagonal menor vai ser lá, sei lá, 132. Nossa, vai dar... Sou ruim de cálculo, tá? 132. Na plagiocefalia, o índice que você vai achar para você classificar a assimetria craniana do seu paciente é o CVAI, certo? Aí você vai ter que fazer um cálculo com esses dados aqui. Ícaro, como é o cálculo? Vamos lá, vou ensinar para vocês agora. Gente, isso aqui é aula particular, tá? Ninguém dá esse conteúdo gratuito para vocês, tá vendo? Vocês ainda não gostam de mim, meu Deus, tá vendo? Tô carente hoje. Vamos lá, ó. Dzão menos Dzinho, certo? As aulas de geometria aí fazendo falta, mas eu ajudo vocês. Dividido por Dzão vezes 100, tá? Então você vai pegar o 162, que é o Dzão, vai subtrair por 132, que é o Dzinho. Você vai pegar esse resultado aqui. Não estou com calculadora. Quem tiver com calculadora, fala aí quanto é que dá, gente. Só para eu fazer esse cálculo aqui, coloca aí nos comentários. Eu falei para vocês que eu sou ruim de cálculo. Por isso que a gente criou essa tabela virtual, essa calculadora virtual para os nossos alunos do TEMAP, que o pessoal só joga esses dados e já sai o resultado lá da gravidade, da assimetria. Vai, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. 162 menos 132, 30, né, gente? É isso mesmo? 30. Foi 30. Então, a gente vai fazer 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 100 dá quanto? 15 vezes 100. Gente, eu estou fazendo aqui aleatório, tá? Mas não vai dar uma medida específica. Quanto é 15 vezes 100? Pronto, deu 18,85. Obrigado, Suzana. 18,85, certo? Gente, vamos lá para a tabela. Ó, deixa eu tentar levantar aqui para vocês enxergarem. Aqui é a tabela de gravidade que vocês vão ter. Ó, plagiocefalia. Menos do que 3,5, você tem um crânio normal. De 3,5 até 6,25 é um crânio com a plagiocefalia média. De 6,25 para 8,75 é uma plagiocefalia moderada. De 8,75 para 11 é uma plagiocefalia severa. E de 11 diante é uma plagiocefalia muito severa. Ou seja, nosso paciente virtual aqui deu 18,65. Esse paciente tem o quê, Ícaro?
uma plagiocefalia muito severa. Olha a diferença de você fazer isso no seu consultório, pegar essas medidas, avaliar a diagonal maior, avaliar a diagonal menor, pegar o índice CVAI, pegar o nível da assimetria, ter isso em números, classificar e mostrar para os pais, do que você olhar para a cabeça dessa criança e falar bem assim: pai, mãe, ele tem uma plasticefalia do tipo 5. Aí, vou até virar aqui para olhar para vocês. Cadê meu... Ah, pai, mãe, ele tem uma plagiocefalia do tipo 5, tá? É muito severa. Gente, qual é a avaliação que a família vai ter mais segurança? Me falem aqui, vocês, depois disso tudo que a gente conversou. Me digam qual é a avaliação que o profissional vai fazer e que essa família vai se sentir mais segura com esse profissional. É com você mostrando uma tabela, fazendo um cálculo, medindo essa cabeça, ou você olhando para a cabeça dessa criança e dizendo: é do tipo 5, é muito severa. Me respondam. Qual é a avaliação que vocês acham que a família vai sentir mais segurança? Me responda, gente, pelo amor de Deus. Com as anotações. Exatamente. Com a craniometria. Certo? Então entendem que é importante, certo? Não existe isso de você avaliar uma assimetria craniana olhando, gente. Pelo amor de Deus. É isso que eu ensino todos os dias para os meus alunos lá nas mentorias que a gente tem para o pessoal do TEMAP, lá dentro do TEMAP, para a nossa comunidade TEMAP. A gente precisa ser crítico. Não é porque tem alguma coisa validada na internet que é a melhor, na internet não, na literatura, que é a melhor de se usar, não. Certo? As duas coisas estão validadas. Tem escala de agente e tem craniometria. Qual é a melhor? Certo? Então o que eu quero que vocês entendam é ter senso crítico, é ter conhecimento para você conseguir ter segurança na sua avaliação e no seu tratamento. O respeito que vocês tanto querem, que a gente, a nossa classe da fisioterapia anseia o tempo todo, desde a época da nossa formação, ele só vai vir quando a gente tem conhecimento. E não é qualquer conhecimento. É o conhecimento que dá segurança para a família, que mostra resultado para essa família, que resolve o problema dessa família, que a família se sente acolhida, certo? Você acha que ela vai se sentir acolhida no profissional que teve todo esse craquejo de pegar o bebê, de conversar com a família, de explicar como é que funciona essa avaliação, de colocar uma faixa na cabeça, de medir, de fazer o cálculo na frente dela, do que simplesmente olhar, pegar uma foto lá, tá vendo aqui, ele tem a testa mais para frente, isso aqui é tipo 5, é muito severo. Não tem sentido. Não faz sentido. Certo? Então é isso que eu quero na comunidade do TEMAP. É a gente ter conhecimento, mas é conhecimento de valor. É o conhecimento que faz você mudar o seu patamar de profissão. É o conhecimento que faz você cobrar o valor que você quiser pela sua consulta, certo? O que eu fiz aqui com vocês, gente, é um pedacinho que eu faço na minha consulta. É isso que faz eu cobrar R$360 no meu atendimento e eu tenho pacientes de segunda a sexta, 8 a 10 pacientes todos os dias. Certo? Por quê? Segurança na avaliação, segurança nas informações. É saber o que está falando para as famílias. É não gaguejar. Certo? É esse conhecimento que eu trago para vocês todos os dias aqui na internet. É esse conhecimento que eu trago para vocês lá dentro do TEMAP. É por isso que eu criei a nossa mentoria, um ano de mentoria.
para os alunos, que é para eu literalmente estar pegando na mão de vocês. Eu acho que tem aluno aqui meu. Falem aí, gente, a experiência de vocês dentro da mentoria TEMAP. É literalmente pegar na mão. É discutir caso clínico, é direcionar aquele paciente difícil de tratar, é dar informações de valor, é discutir um artigo, é fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Certo? É assim que a gente vai ser um profissional de alto nível. É assim que esse respeito que todo fisioterapeuta anseia vai chegar. É assim que a sua agenda vai lotar. Entendeu? É dessa forma. É de fato ter conhecimento que mude os seus atendimentos. Essa semana eu falei, não trato e nunca tratei e nunca vou tratar um torcicolo congênito fazendo alongamento. Ícaro, mas o guideline diz que é uma boa opção. Beleza, quem aqui já tratou um torcicolo congênito fazendo alongamento e conseguiu dar alta para esse paciente em 4 atendimentos? Falem aqui no comentário. Me digam. Agora, se tem algum aluno meu, já vi que Cristiano está aqui. Cristiano, eu ensino a fazer alongamento lá dentro do TEMAP para tratar o torcicolo? E a gente consegue dar alta em quantos atendimentos? Mostro isso todos os dias para vocês. Ícaro, mas o guideline fala de alongamento. É o que eu estou falando para vocês. A escala de Argenta também está na literatura. A literatura confirma que é uma boa alternativa de avaliação. Qual é a melhor? Escala de Argenta ou craniometria? Acabei de mostrar para vocês. Alongamento tem na literatura, mas não é a melhor opção de tratar. Você não vai conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos. Você vai ficar enxugando gelo, esse paciente vai sair, vai voltar e você não vai ter resultado. Que nem Carla, nossa aluna, que tinha feito 60 atendimentos do torcicolo congênito de uma paciente que tinha uma inclinação gigantesca. Assistiu uma live minha, entrou no TEMAP, no primeiro atendimento, ela, o quê? Que foi isso? Valeu pelas 60 que eu fiz. O paciente ia 3 vezes na semana. Mas o alongamento está na literatura. Mas não é a melhor opção de tratar. Porque quase nunca alterações cervicais têm relação com esse músculo ECOM. É isso que eu ensino dentro do Fisio RTC, que inclusive é um bônus que vocês estão ganhando aí, quem está entrando nessa turma, que é o meu curso específico de avaliação e tratamento dos torcicolos congênitos. Certo? A Sara está falando aqui. Gente, Sara é uma aluna minha lá de Portugal. Vocês têm noção? A gente já tem aluno em Portugal e em Dubai. Vocês não tem noção não, um negócio desse. Temos aluno em Portugal e Dubai. Olha que maravilha. Certo? E aí, gente, falei para vocês do scanner, né? Scanner, que também é uma alternativa para a gente avaliar as assimetrias cranianas, beleza? Porém, gente, o scanner não faz sentido se você não estiver trabalhando com órtese craniana, certo? Então, eu trabalho com órtese craniana naqueles casos muito específicos que o paciente já chega com 8, 10 meses, às vezes 11 meses, quase fazendo um ano. Muitas vezes esse paciente não vai ter uma evolução na estética da cabeça e essa órtese craniana ela é indicada, né, para esses casos isolados. Então, o scanner ele é um produto muito caro, né, mais de 50 mil reais o scanner. Então, não faz sentido você ter scanner no consultório, tá? Então, gente, a melhor opção... Cadê meu craniômetro? A melhor opção é o craniômetro. Certo? A melhor opção é o craniômetro. Beleza? É a nossa melhor opção. Ainda é o craniômetro. É validado pela internet. Só quero falar internet. É validado pela literatura. É fácil de você fazer a craniometria no seu consultório. Quando você tem esses pontos específicos, depois que você pega prática e você tenha o conhecimento da anatomia do crânio, você nem precisa colocar faixa, certo?
você já consegue fazer até sem faixa. Porque tem uns pontinhos específicos, a gente palpa, consegue sentir isso, né? Isso tem lá na aula de craniometria para o pessoal do TEMAP, tá? Então, você faz até sem faixinha, beleza? É rápido de fazer e seguro, tá? A literatura já comprova isso. Já é seguro, certo? E aí, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Tô viciado agora nesse aplicativo para eu dar exemplo para vocês. Vou abrir aqui meu aplicativo de anatomia, que eu falei para vocês como é que a gente consegue ter resultado satisfatório no nosso consultório, beleza? Tratando aí, por exemplo, assimetrias cranianas, tá? Então, ó, o que é que a literatura fala? Que reposicionamento terapêutico, que é a gente botar o paciente para dormir naquela angulaçãozinha perfeita, não é só colocar o bebê para dormir de lado, certo? Tem muita gente que orienta as famílias assim, ou acha que é só botar o bebê, ele gosta de dormir desse lado, tem uma placencefalia desse lado, bota para dormir do outro lado. Não é, tá? Tem angulação perfeita, tem a postura exata que esse paciente tem que ficar. Dependendo da assimetria craniana, são indicações, são orientações diferentes que você tem que fazer com essa família. São posições diferentes que essa família tem que fazer com o paciente, beleza? Então, não é simplesmente botar esse paciente para dormir do outro lado, beleza? Então, existe esse módulo específico lá dentro do TEMAP, que é triagem das assimetrias cranianas. Como é que você faz a avaliação de todas as assimetrias e quais são as orientações corretas em cada assimetria, tá? Então, apesar da alteração da assimetria craniana ser na cabeça especificamente, não necessariamente, meu querido, minha querida, você tem que tratar o crânio de fato para você conseguir resolver essa assimetria do seu paciente, beleza? E aí eu trouxe aqui 2 raciocínios lá do método TEMAP para vocês entenderem como é que funciona para você conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos, beleza? Vou mais uma vez virar a câmera. Vai. Vou colocar aqui. Vamos lá, virei. Acho que vai dar pra ver certinho. Eita, deixa eu ver se minha caneta tá aqui, gente. Peraí, só um segundinho. Achei, tá aqui. Perfeito, vamos lá. Ó, peguei aqui meu aplicativo, certo? Ó, vamos imaginar. Deixa eu ver se essa estrutura aqui é legal. Vou pegar essa. Acho que essa fica boa. Sara, esse aplicativo se chama Anatomy 3D, tá? Ele é pago, mas ele é bem didático. Muito bom. Ó, vamos lá. Falei terça-feira para vocês, por exemplo, que uma das alterações que pode causar uma assimetria craniana no bebê por conta de um torcicolo é uma disfunção exatamente aqui nessa região, nos músculozinhos suboccipitais que saem daqui e se fixam na base do crânio do paciente. Beleza? Olha que legal. E aí hoje eu trouxe aqui essa regiãozinha para você. Olha o crânio dentro do nosso paciente, certo? Vamos lá. Se o paciente, por exemplo, tem uma plagiocefalia à direita, certo? Imagina que esse é o lado direito aqui do seu paciente, tá? Vou tirar um print aqui para... Ó, vamos lá. Imagina que você tem um paciente que tem essa assimetria craniana do lado direito. Olha essa sutura aqui, tá, gente? Sutura lambdoide. Região mastoide. Olha o temporal do paciente, o mastoide do nosso paciente. Esse paciente, ele está recebendo uma carga excessiva nessa região aqui, ó, posterior da cabeça dele, nessa região occipital, certo? Significa dizer que essa sutura lambdoide, com essa região aqui do mastoide, até pegando temporal também, ela vai receber uma carga excessiva, uma pressão excessiva nessa região. Então, significa que essa sutura, meu querido, minha querida, ela vai estar disfuncional também,
certo? Ela vai estar comprimida, ela vai estar tensa, ela vai estar rígida, ela vai ter pouca mobilidade, certo? O que remodela, aí vou voltar aqui. O que remodela, gente, o que faz o nosso crânio ter esse formato perfeito aqui é o crescimento cerebral, certo? Então é o crescimento do cérebro, ó, que legal. É o crescimento do cérebro que vai no sentido antero-posterior e látero-lateral, dando o formato da nossa cabeça, certo? É isso que faz a nossa cabeça ter esse formato, é esse crescimento cerebral no sentido látero-lateral e antero-posterior. Cada tipo de assimetria craniana, ela vai ter uma alteração, vai ter uma alteração de crescimento de um dos lados, tá certo? Falando especificamente aqui da plagicefalia, essa região aqui ela vai estar comprimida, porque esse paciente ele tem uma disfunção de mobilidade que está causando uma limitação na mobilidade cervical desse paciente. Então ele não tem, transferência de peso nessa cabeça, beleza? Ele não consegue distribuir o peso aqui, Fica só um peso excessivo nessa região. Então, todas essas estruturas vão começar a ser comprimidas para o sentido anterior. Por isso que quanto mais grave a assimetria craniana, a gente enxerga um abaulamento do frontal, ou seja, esse estufamento, um deslocamento da orelha. Então imagina que uma orelha está aqui e a outra está lá na frente. E essa região que era para ter esse contorno, ela fica assim, amassada, tá? Imagina que o occipital era para estar aqui, ele é isso aqui. Vai ter uma compressão dessas estruturas cerebrais. Aí vem o abençoado do profissional dizer que a assimetria craniana é só estética. Então, essas regiões vão estar todas comprimidas. O cérebro não pode, gente, ficar comprimido. Então, para equilibrar isso, ele faz o quê? Uma descompressão crescendo mais para esse sentido aqui, tá? Para descomprimir essa região, ele cresce mais nesse sentido. Por isso que numa plagiocefalia, um lado vai ser muito maior do que o outro. O que a gente quer é igualar esses dois lados. A gente quer facilitar esse processo de crescimento cerebral para esse sentido aqui agora, para descomprimir, certo? Vocês estão entendendo? Tá legal aí? Vai mandando um oi. Certo? E a gente equilibra essas pressões. Então, Ícaro, quer dizer que não sou eu que desamasso a cabeça do paciente? Lógico que não, gente, porque você não é Deus, tá? Você só facilita esse processo. E como é que você facilita esse processo? Tratando as disfunções de mobilidade, por exemplo, da sutura lambidóide desse paciente, certo? Porque se essa sutura, que é o que dá mobilidade para o crânio, que é o que dá mobilidade para essa caixa craniana, quando esse cérebro tentar crescer para essa região aqui, se ele tem uma disfunção nessa sutura, gente, ele vai danificar, ele vai prejudicar o desenvolvimento cerebral para essa região. Ou seja, vão ter bloqueios mecânicos dessa estrutura que quando esse cérebro tentar crescer, ele não vai conseguir desenvolver esse osso, certo? Ele não vai conseguir fazer com que esse osso cresça para cá. Ele não vai conseguir, esse cérebro não vai conseguir fazer essa descompressão, porque um bloqueio dessa estrutura aqui, sutura lambidóide, tá dificultando esse processo. O cérebro, gente, ele só cresce para os locais que estão mais fáceis de crescer. Se ele encontra qualquer barreira física, ele não vai crescer.
ele sempre vai crescer para facilidade. Então, por isso, fisioterapeuta, que você precisa dominar as técnicas da terapia manual, que é para você trabalhar qualquer estrutura do corpo do seu paciente, para você dar mais mobilidade. É assim que você vai tratar uma assimetria craniana. Além de você, primeiro, ter que tratar o torcicolo congênito dele, que é para você fazer com que esse paciente olhe para os dois lados, distribua a pressão no crânio. Você tem que trabalhar essas estruturas que podem estar envolvidas com cada tipo de assimetria craniana. Certo? Falando aqui agora especificamente da plagicefalia, essa é uma sutura que vai ficar muito disfuncional. Você precisa tratar essa sutura, certo? Estão entendendo? Estão entendendo? Tá ficando legal? Vocês estão captando a informação? Ai, Lilia, pelo amor de Deus. Ainda bem que aqui na minha cidade eu não sofro mais com isso, mas no início eu sofri um pouco. Mas é porque, gente, a gente precisa... Quanto mais conhecimento você tem, gente, isso não acontece. Sabe por quê? Porque se um paciente chega no teu consultório e a mãe relata isso... Primeiro, os pais eles não vão aceitar isso, tá? Por quê? Porque eles estão vendo que a cabeça da criança não está melhorando. Porque eles estão vendo que está cada dia pior. Certo? Eles estão vendo que se não fizer nada, vai piorar. Eles estão vendo a internet está o tempo todo falando sobre isso. O Instagram está aqui o tempo todo falando sobre isso. Certo? Então eles não vão mais aceitar. Se esse paciente chega para você e ele relata que o pediatra falou isso, gente, você tem que ter conhecimento para falar com esse pediatra. Qual é a vergonha? Manda o artigo, certo? Faz um relatório. Anexa os artigos todos no seu relatório. Porque já tem artigo falando que a plagicefalia pode ter relação com atraso do desenvolvimento motor, com atraso de fala. Tem artigo falando que pacientes com plagicefalia posicional precisam fazer mais tratamento ortodôntico do que os que não têm, certo? Tem estudos desde a década de 70 que fala que o paciente pode ter estrabismo por uma plagicefalia, tá? Anexa, gente. Anexa e fala, mãe, na próxima consulta, entrega esse relatório, é importante, certo? É assim que você vai ganhar o respeito das pessoas, é com conhecimento, tá? É por isso, inclusive, que a gente criou esse módulo novo lá dentro do TEMAP, que é um módulo de artigos científicos. Tudo que envolve a terapia manual pediátrica de artigo científico que tem na literatura está lá dentro desse módulo. Que é para você ter embasamento científico, que é para você fazer condutas com embasamento científico, que é para você fazer novas conexões profissionais. Certo? Então, quando eu falo que o TEMAP é completo, não estou brincando. A gente pensou até nisso, tá? Então, toda vez que sair o artigo novo, a gente baixa e já joga lá nesse módulo específico. Tudo que está relacionado com terapia manual tem nesse módulo 8 lá dentro do TEMAP. Certo? Beleza? Então, ó, falei dessa avaliação específica, falei que para você tratar uma assimetria craniana, você precisa facilitar esse processo de crescimento cerebral, tá? Então, se você quer que um crânio se desenvolva para essa região, quais são as estruturas que podem estar influenciando? Então, sutura. Sutura é o que dá mobilidade para esse osso, tá? Então, você precisa trabalhar essa mobilidade sutural aí, certo? Fez sentido na cabeça de vocês? Certinho? Pronto. Vou falar agora a próximo raciocínio lá do TEMAP, certo? Pra vocês conseguirem tratar aí as assimetrias. Então, ó, voltei aqui. Falei da sutura. Voltei, certo? Olha isso aqui, gente. Essa imagem aqui é perfeita. Olha que legal essa imagem. Isso aqui em branco, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui em branco, ó, tudo isso aqui em branco
é uma fáscia, tá? Olha que coisa linda. Figura maravilhosa, ó. Tá vendo? Ela tá dividindo o nosso cérebro, hemisfério cerebral, em direito e esquerdo. E ela tá dividindo também o nosso hemisfério cerebral entre superior e inferior, certo? Ou seja, ela envolve todo o nosso sistema nervoso central. Essa é a nossa fáscia mãe, a gente chama ela de neuromeninge. Ela está aqui recobrindo todo o nosso crânio e ela se fixa em pontos específicos, tá? Então, por exemplo, trazer aqui para vocês. É assim que eu gosto de dar aula, gente, ó. Desenhando, mostrando a anatomia para vocês, que eu acho que fixa melhor. Ou se na minha época fosse desse jeito. A gente que tinha que se lascar com figura véia feia de livro. Hoje em dia vocês têm tudo assim, ó. Foi lá, vamos lá. Então, ó, fáscia neuromeninge divide os hemisférios cerebral entre direito e esquerdo e ela fixa em pontos específicos, tá? Essa região aqui, ó, ela vai se fixar num osso que a gente tem aqui, que a gente chama de etimoide, certo? Ela se fixa aqui. Essa região dela também vai se fixar no nosso forame magno, tá? Lá no crânio. É o forame onde passa a nossa medula. Ela recobre o forame e se fixa lá também, certo? Vejam também que ela faz toda a drenagem, ó. Por aqui passam todas as veias cerebrais que fazem a drenagem do nosso cérebro, certo? E isso aqui é sutura metópica do nosso paciente, certo? Porque, ó, tá na parte frontal, sutura sagital, ó, fontanela, nosso paciente pediátrico aqui a gente chama isso de fontanela posterior, que é a junção dos ossos. Ó, isso aqui tudo são fixações, certo? Tá se fixando, ó. Beleza? Ó. Fixação aqui, fixação na linha do temporal, aqui é a região temporal. Vou abrir a figura lá dos ossos que é para vocês verem. Sutura metópica, que é a sutura que divide o frontal direito e esquerdo do nosso paciente, certo? Ó, sutura sagital. Vamos lá para os ossos agora, para vocês verem. Olha que maravilha. Crânio. Etimoide é lá dentro, ó. Etimoide fica lá dentro. No nosso paciente pediátrico, dependendo da idade dele, o frontal ele não é ainda junto, são dois ossos, tá? O paciente tem essas diferenças anatômicas. Então, para quem acha que a terapia manual que a gente faz no adulto é igual à do paciente pediátrico, não é. Existem diferenças anatômicas. Esse é o primeiro pilar para você conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos. É o pilar essencial lá do TEMAP. É você conhecer a anatomia do paciente pediátrico. Então, uma delas, por exemplo, é esse osso frontal, ele é dividido em dois. Existe uma sutura aqui, tá? Frontal direito, frontal esquerdo. Viu lá na figura, eu mostrei para vocês que por baixo dos ossos ela está se fixando, ó, na sutura sagital, fontanela posterior do nosso paciente. Ela faz esse recorte e ela vem aqui na linha também do temporal. Então, criatura de Deus, significa dizer, fisioterapeuta, que para você conseguir, deixa eu isolar isso aqui, que para você conseguir dar mais mobilidade para o crânio do teu paciente, para você facilitar esse processo de crescimento cerebral, para um remodelamento craniano, você precisa trabalhar, ó, quem? Essa estruturinha aqui. Porque ela está colada nos ossos do nosso paciente. Então, essa meninge craniana, essa fáscia craniana, ela está completamente ligada com os ossos do crânio do nosso paciente, lá por dentro, ó. Fontanela posterior,
sutura sagital, desce para aqui, se fixa lá no etimoide, lá por dentro, certo? Então, entende que para você... pega aqui para eu colocar. Então, entende que para você tratar uma plagiocefalia do seu paciente não é só mandar esse paciente dormir do lado contralateral da plagiocefalia, porque o crescimento cerebral vai fazer esse remodelamento craniano, só que se ele encontrar barreiras físicas ali, ele não vai conseguir se desenvolver e crescer para a direção que a gente quer que ele cresça. Comentei sobre isso com vocês aqui em um artigo que eu li, fazendo a comparação dos dois tratamentos, tá? Terapia manual, subiu até balão aqui, ó, tá vendo? Terapia manual associado com reposicionamento e só reposicionamento terapêutico. E viu qual foi a melhor resposta dos pacientes em tratamento de plagiocefalias posicionais. Adivinha mais uma vez quem foi que ganhou? Lógico que os pacientes tiveram uma resposta muito mais significativa, os que fizeram a terapia manual associada. Por quê? Porque o nosso tratamento manual facilita, dá mais mobilidade, trabalha essas disfunções de suturas, das meninges, facilitando esse processo de crescimento para a direção correta, para o osso se desenvolver, para o local que precisa se desenvolver. Olha que loucura. Então, aquilo que eu falei lá no workshop para vocês, que é o pilar essencial da terapia manual avançada pediátrica, o TEMAP, conhecimento anatômico, certo? Porque a anatomia do paciente é diferente. O bebê não é um adulto em miniatura. Ele é um ser diferente, a anatomia dele está diferente, a fisiologia dele está diferente. Então as técnicas que a gente aplica são diferentes. É o primeiro passo, é você entender sobre a anatomia, tá? E não é, gente, essa anatomia velha chata que a gente vê na faculdade, que a gente fica decorando o nome. Não, é esse estilo de anatomia que eu estou falando aqui para vocês. Quando você tem um local assim que você estuda dessa forma, fica gostoso de estudar, porque a gente está associando com a nossa clínica. Entendeu? Então, duas técnicas poderosas da terapia manual que você precisa fazer. Ó, trabalhar essa sutura, tá? E também trabalhar essa meninge craniana usando os ossos como manivela para chegar nesse tecido mais profundo. Certo? É por isso, gente, que vocês veem esses meus resultados aqui no consultório. Tá? É por isso que vocês veem os meus alunos com resultados fantásticos. Essa semana, foi hoje eu acho, foi ontem que eu postei o vídeo da Amanda falando, o que mais me impressionou é que nas primeiras aulas a gente já consegue tratar o paciente em 4 atendimentos. A gente fica até sem acreditar, meu Deus, como é que eu consigo fazer isso em tão pouco tempo? Por quê? Porque tem esse conhecimento, o pilar principal ali da terapia manual avançada pediátrica, a anatomia. Tá? E aí quando tem esse lugar que te ensina essas conexões, te mostra o que você tem que fazer, aí você gera esse resultado. É isso que tem no TEMAP. É isso que tem no Fisios-RTC. Certo? Beleza? Deu para entender, gente? Estou aqui para tirar dúvidas de vocês também, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você chegou de paraquedas aqui, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta, sou criador do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ensino fisioterapeutas a trabalhar com as disfunções pediátricas, tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, utilizando a terapia manual, certo? Se tornando uma referência aí na sua cidade. A gente só se torna referência quando a gente gera resultado, certo? E a gente só gera resultado quando a gente domina esses pilares, tá? E um deles é essa anatomia, beleza? Vamos lá, vou tirar a dúvida de vocês. Primeiro vou ler todo mundo. O pessoal disse que estava entendendo.
Anaís colocou, feliz por ter encontrado esse curso e me reencontrado na fisioterapia. Que coisa maravilhosa. Esse é o poder do Temap, gente. Fico muito orgulhoso. Henrique, muito feliz de ter entrado no Temap. Henrique, meu querido, seja bem-vindo, tá bom? É um prazer ter você conosco. Joelma colocou, Ícaro, fala um pouco daquele tipo de braquicefalia que acontece no vértice do crânio. A craniometria apresenta valores dentro da normalidade, porém visualmente ainda apresenta assimetria. Joelma, veja só, às vezes o paciente ele pode ter aquele padrão genético que eu falei para vocês, da assimetria, certo? E quando a gente faz a craniometria está tudo dentro do normal. Só que esse paciente, características nos mostram que ele pode ter tensões no crânio. Por exemplo, aquele crescimento de topo de cabeça é um sinal de tensão de meninges intracranianas, de estruturas cranianas. Então precisa ser tratado, certo? Beleza? Então, muitas vezes a gente precisa focar nesses tecidos mais profundos. Talvez aí trabalhar mais meninge desse paciente e focar nesse reposicionamento também, tá? Sem reposicionamento a gente não resolve. Falei um pouquinho do raciocínio, certo? Falei um pouquinho sobre as técnicas que você pode aplicar. Falei da avaliação da simetria craniana. Ficou bem legal essa live hoje, tá? Falei para vocês o porquê a escala da Argenta não é uma boa opção para você avaliar a simetria craniana. Show? Então a gente se vê semana que vem. Terça-feira tem live, tá? Não esquece, toda terça e quinta, tá? Encontros aqui marcados, beleza? Não esqueçam, alunos novos que entraram no Temap agora. Sábado a gente já tem mentoria. Valeu, gente. Beijão, um abraço, viu? Tchau, tchau. Até mais. Novos alunos, vejo vocês no sábado.